Atenção, meus amigos, preste bastante atenção no recado do Bola de Soja que ele mandou pra vocês. O ex-ministro Milton Ribeiro, do MEC, foi preso hoje numa operação da Polícia Federal. Eles pegam a operação da polícia, que prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro, como prova de que ele é corrupto e de que o Bolsonaro é corrupto por tabela. Mas o Lula... Ai, caralho, ai, a Jovem Pan, ai, o Constantino, todas essas figuras, né? Percebam, há um escândalo de corrupção notório. Existem áudios que vazaram, áudios assustadores, negociação de propina, negociada envolvendo Bíblia superfaturada. No governo dos cristãos, eu sou cristão, eu sou conservador, eu sou anti-aborto e conservador, eu amo Deus. Tudo, né? Esse amor custa caro pra caralho. Esses pastores que foram recomendados ao ministro Milton Ribeiro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro que é tão tranquilo com essa história toda, que os áudios que envolvem ele mandou colocar em sigilo de 100 anos. Ou seja, as pessoas não vão conseguir saber o que estavam tratando no áudio dos possíveis interesses do próprio Bolsonaro nessa negociação toda. Muito cristã e muito patriótica, né? E eu falei, diante de um caso que é escabroso, como a Jovem Pan vai se comportar? A pista já nos foi dada por Constantino, né? Não, porque mas o Lula? Mas o Lula. Então eu resolvi aqui olhar assim, a grade da programação da Jovem Pan ontem e entender como é que eles se comportaram. E o que eu vou reagir agora, tá? É algo muito triste. Eu vou explicar pra vocês o papel destruidor que a Jovem Pan tem sobre a esperança das pessoas, tá? Então a gente vai entender isso nesse vídeo. Vamos lá. Vambora, meu amigo, vamos começar. Vamos tratar aqui primeiro da Zoe, né? Não podia ser a Zoe de Chanel, mas não, é a Zoe cubana do Bolsonaro. Ela tem orgulho de ser a cubana do Bolsonaro. Vamos ver o que a Zoe fala aqui, vamos abrir. Nessa questão dele falar que coloca a cara no fogo pelo Milton. Muitas vezes ele quer falar uma coisa e acaba falando outra. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Vamos lá. Zoe, ela foi lá no programa dela, o Morning Show, e ela tentou dizer que o Bolsonaro queria dizer uma coisa, mas na verdade ele estava dizendo outra. O problema de qualquer interpretação que você vai fazer sobre coisas que são ditas pela Zoe é que ela poderia estar tentando ser literal no que ela disse. Às vezes ela tá falando, estou preocupada porque pode ser que as pessoas estão entendendo que o Bolsonaro realmente botaria fogo na própria cara por ele, e eu estou preocupada com o rosto bonito do Bolsonaro. Eu não descarto essa hipótese porque ela é tão burra que pode ser que ela tava querendo alertar a galera que, tipo, fiquem tranquilos, o Bolsonaro não vai torrar seu rosto no incinerador, ele não vai botar a cabeça numa fogueira de São João, sabe? Porque não descartem essa hipótese. A outra hipótese é que ela tá querendo dizer assim, olha, ele só fez uma, sei lá, uma declaração que não quer dizer que ele está dando a entender, usando uma analogia bem simples e óbvia, que ele põe a mão no fogo pelo Milton Ribeiro, que ele garante o caráter do cara. Às vezes ele se esqueceu e falou outra coisa, o que é mentira. O Bolsonaro defendeu o Milton Ribeiro à época, como a gente viu, os passapanistas bolsonaristas estão defendendo o Milton Ribeiro agora. Tem gente falando, não, veja só, foi um carro. Então o pastor que o cara tinha propina, tinha negócios envolvendo carro com outro. É um papo muito, muito do picareta, né? Mas foi ela. Ali foi a nossa querida Zoe, né? Uma pessoa da mais... assim, que tem um cabedal à disposição do bolsonarismo incrível, né? Recursos dos mais incríveis. Vamos ver o próximo. Como disse o Constantino, agora há pouco, Rodrigo Constantino, a esquerda está seguindo aquela linha do duplo pensar. Eles estão dizendo o seguinte, como o ministro foi preso, ele deve ser culpado. Como o Lula foi solto, ele é inocente. Não é nenhuma coisa nem outra. Esse cara, esse Roberto Mota, é um cara... Eu conheci ele, já foi do MBL um período, né? É daquelas pessoas bizarras que passaram pelo movimento. Passapanista maluco, louco, aqueles caras que criam coisas na cabeça. Ele acha que ele criou o Partido Novo. Enfim, esse cara aí, esse coitado, ele... Quer ser muito bizarro. Primeiro que assim, a coisa já começa falando que ele cita o Rodrigo Constantino como se o Rodrigo Constantino fosse referência a alguma coisa. A gente colocou o vídeo do Constantino no começo. Na prática, ele pega o caso ali, do Milton Ribeiro, e ele já parte pro olha o Lula do PT. E eles criam uma premissa falaciosa de que as pessoas que ficam indignadas ou que acham incorreto ter um ministro da educação ladrão são todas petistas. Porque é isso que ele quer dizer. Se você se indigna com esse caso, você é um petista, porque o petismo está manipulando as pessoas com essas informações confusas. E aí ele meteu um Lula no meio,
porque eles precisam sempre meter o Lula no meio. Olha, isso aqui não é verdade. Tipo, o Lula, ele como cancelaram a condenação dele, então ele na verdade é inocente e... Esqueçam isso. Não é sobre... Não tem nada a ver com o Lula essa história. Esses caras estão enfiando o Lula na história e eu quero que o Lula se foda. Mas o Lula não tem nada a ver com o que eles estão enfiando o Lula apenas pra criar essas categorias nos ouvintes deles, né? Nessa massa de pessoas que eu vou abordar ainda, que fala, entendi, isso é um estratagema do PT. Meu Deus, preciso me proteger. E bota uma massa de brasileiros pra ficar defendendo um bandido, um pastor que faz negócio, superfaturando Bíblia, com porra do ministro da Educação num país em que os jovens não conseguem arrumar emprego. O Brasil tá uma merda em qualquer ranking internacional de educação. E aí esses caras fazendo isso? Não, porque olha só, o Lula... Tem nada a ver com o Lula essa história. Essa correlação que o Constantino queria que o cara cita como se o Constantino fosse alguém inteligente é a correlação da mongolice e da mais absoluta perfídia. É perfídia total. Vocês estão enganando na maldade os outros, fazendo os outros de trouxa. Aí, no meio do programa Pingos nos Is, vem as partes bacanas, né? Eles metem uma enquete no ar pra ver se tá funcionando. Provavelmente eles vão tirar essa print dessa enquete e vão colocar, e vão mandar lá pro presidente. Presidente, estamos convencendo as pessoas, porque olha só a imagem que tá aí. Tá aí, as pessoas, 48% já não concorda com a criação de uma CPI que envolva o MEC. Porra, estamos conseguindo metade do público aqui, já acha errado, que, porra... Estão querendo investigar aí corrupção envolvendo educação, envolvendo pastor, barra de ouro, ministério, pastor indicado pelo presidente. Não dá. Chamaram o Flávio Bolsonaro, olha só que isento o programa Pingos nos Is. Chamaram o Flávio Bolsonaro, Flavinho Onca, pra ir lá comentar, porque ele é um senador e ele tá muito preocupado como senador, com uma CPI no Senado, que investigue o governo em ano eleitoral. Então eles chamam um cara muito isento como o filho do presidente pra comentar lá. Vamos ver o que esse bosta falou. Como é que o presidente Bolsonaro age? Quando ele toma ciência de alguma coisa, o ministro foi afastado à época e as investigações, né, foram seguindo normalmente, né, mais uma prova de que o presidente Bolsonaro não interfere na Polícia Federal. Vai tomar no seu... O Bolsonaro interferiu e continua interferindo na PF o tempo todo. Ou você tá esquecendo daquela própria reunião com o Sérgio Moro, ele fala, a PF vai pegar aí meus amigos. Falando do Queiroz, falando do próprio Flávio. O Bolsonaro interferiu e não para de interferir na Polícia Federal. Tá aparelhada a Polícia Federal. E aí vem falar que tem... Não, olha só, ele quis... Mentira! A gente botou o vídeo aqui. O Milton Ribeiro teve que sair por pressão, inclusive dos próprios evangélicos, da bancada evangélica aliada do Bolsonaro, que viu que ia dar merda, inclusive pra eles, como tá dando. Mas vamos lá, vamos ouvir esse idiota. Feita que até agora é uma coisa pontual. Algo que realmente era generalizado. A corrupção era generalizada no governo do PT. Flávio dizendo que a corrupção ali é uma corrupção pontual. Percebam, já saímos do governo que não há corrupção, me chama de corrupto pro... Já tem uma corrupção pontual aqui. Não é pontual, Flávio. O orçamento secreto, que é um esquema de corrupção envolvendo a entrega do orçamento para deputados sem transparência, em que eles superfaturam na ponta isso, envolvendo deputados da base bolsonarista, tem bolsominion no orçamento secreto recebendo, é igualzinho o mensalão. É o mensalão de outra forma. Isso é um escândalo assustador, porque isso também é compra do parlamento. Vocês não denunciavam isso? Eu lembro que teu irmão Dudu falava comigo, escuta, o mensalão é tipo Venezuela. Porque ele é meio burro, então ele não consegue explicar o que é, então ele tipo, Venezuela, né? Então, qual é? É um escândalo recorrente, gigantesco, multibilionário. Você não engana ninguém, ô burrão. E é bom ressaltar, Zé Maria, que essa investigação começa com a própria denúncia do ex-ministro Milton Ribeiro à Controladoria Geral da União, dizendo da suspeição de que poderia estar acontecendo algo de errado. Tá acontecendo de errado. Da sua estrutura. O próprio ministro... eu me chamei esses caras para negociar, vazar os meus áudios e eu estou... Oh, meu Deus, ninguém nasceu ontem, Flávio. O Flávio, nessa entrevista, ele foi no Pingos nos Is, ele teve a pachorra de falar assim, não, porque veja só, nos governos do PT, a Polícia Federal não podia investigar... Olha só, o governo do PT é um governo corrupto, ladrão e golpista. Mas mesmo estes caras, que são o cocô do cavalo do bandido, eles não interferiram na PF com 1/10 da veemência que o teu pai, aquele bosta, interferiu. A Operação Lava Jato prendia petistas, prendia PMDBistas, operadores do PT, através da PF, com delegados da PF trabalhando, e não houve interferência. Olha só, o PT foi mais republicano que vocês, cara. Mesmo sendo um bando de canalha vagabundo. Mesmo sendo eles os ladrões envolvidos na história, vocês não têm,
um pingo de decência, porque vocês interferiram na PF, vocês interferiram na nomeação do PGR, botando inclusive um petista, vocês nomearam pro STF petista e figuras completamente despreparadas, né? O terrivelmente evangélico André Mendonça, que atua a favor de vocês. E aí você vem ficar falando aqui, não, veja só, não tem veja só. O que tá acontecendo aqui é muito claro. A Polícia Federal, que vocês estão em disputa com eles, por questões inclusive salariais, e por ter alas dentro da Polícia Federal que não estão, vamos dizer, ainda cooptadas por vocês, pegaram uma operação que é óbvia, que vazou não primeiro com a Polícia Federal, mas com a imprensa. Isso aqui surgiu com uma matéria do Estadão, e aí vocês foram pegos de calça curta, porque tinha gente falando ali que o Bolsonaro recomendou que o ministro se relacionasse com esses pastores, que atendesse bem esses pastores, os pastores envolvidos no escândalo de corrupção, que envolvia superfaturamento e roubo de grana do Ministério da Educação. E aí o Bolsonaro botou, eu vou repetir, botou em sigilo de justiça. Aí vem o Flávio aqui, não tá acontecendo nada. Qual é o efeito disso, pessoal? Veja só, a Jovem Pan passou o dia inteiro na programação dela defendendo o governo. Foi um dia inteiro de defesa do governo no escândalo de corrupção. Um veículo de imprensa que teve um papel crítico e necessário ao Brasil no período do petismo. O Pingos nos Is na época do Reinaldo Azevedo. A Jovem Pan no período ali de 2014, 15, 16 foi essencial para a nossa democracia, porque não havia imprensa com capacidade de diálogo com a sociedade civil crítica. E eles pegaram e foram colocando elementos no discurso da classe média que tava pagando a conta, tava revoltada, e houve as maiores manifestações da história. Eles tiveram um papel nisso também. Hoje, olha só qual é o papel da Jovem Pan. É um papel de amortecer esse sentimento cívico na classe média e fazer com que as pessoas aceitem que elas estão sendo roubadas no preço da gasolina, que elas estão sendo roubadas no juro do banco, que elas estão sendo roubadas na inflação, porque tem um presidente amalucado que toma decisões insanas, e eles defendem o tempo todo. E aí a pessoa que tá pagando essa própria conta e que tá tendo agora que aceitar um escândalo de corrupção no setor de educação, liga na Jovem Pan e fala, entendi, o Flávio Bolsonaro falou. E eles conseguem amortecer a mentalidade das pessoas. Essa é a parte mais insana. Eu gravei esse vídeo porque ontem eu peguei um Uber, quando eu tava retornando pra casa, o motorista do Uber tava vindo da Jovem Pan. E aí, tava ouvindo, eu falei, como é que você aguenta isso aqui? Aí o cara já começou a meter, mas o pior é o Lula, né? O cara já tava lobotomizado. O cara já tava tipo, veja só. Não, os políticos é tudo ladrão, né? Mas o Bolsonaro não conseguiu governar. O que não conseguiu governar? O cara comprou o parlamento inteiro, nomeou 2 ministros do Supremo, nomeou 6 conselheiros na Petrobras, nomeou o PGR pra proteger ele. Onde esse homem não conseguiu governar? Ele não sabe governar. E aí essa rádio canalha faz tudo isso. O papel deletério que a Jovem Pan criou para a cidadania brasileira, ao transformar pessoas que poderiam ser cidadãos ativos para mudar alguma coisa no país em gado lobotomizado, é horroroso. O que esse Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, tem na cabeça, que a gente sabe o que ele tem na cabeça, e os interesses dele, que ele colocou na frente de qualquer outra coisa, destruiu a empresa da família dele, destruiu toda a trajetória que a Jovem Pan tem para transformar a empresa nisso. Para no final do dia estar aqui defendendo escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. É nojo, é asqueroso. Eu tenho asco da Jovem Pan. Eu tenho nojo da Jovem Pan. E você tem que ter asco e nojo da Jovem Pan. O papel que esses caras têm é o papel que, digno de um Brasil 247. Eles conseguiram transformar uma rádio, que tem licença do governo e tudo, num panfleto, num site de notícia falsa, igualzinho que o PT tinha. Esse foi meu recado. Beijo e abraço para todos vocês. Você já sabe o que aconteceu comigo. Eu fui para a Ucrânia, mandei aqueles áudios. Agora, o que você não sabe ainda é que eu perdi muito mais do que o meu mandato. Eu perdi a chance de mudar o estado que eu nasci. Eu perdi a chance de mudar o estado que eu amo. E por algum tempo eu fiquei reticente em te contar essa história. Mas agora chega. Eu vou abrir essa caixa preta que muitas vezes, os jornalistas, os intelectuais, os professores, os livros de história não te contam, não querem que você saiba. Aliás, se você souber essa história, eu duvido que você vai pagar um imposto sequer sem se rebelar. E se você quiser ser um agente de mudança, saiba que você jamais vai conseguir se você não souber essa história. Essa história vai ser contada no dia 9 de julho, não poderia ser outra data. E para isso, se cadastre nesse link para você fazer parte disso comigo. A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você souber isso.